Sejam muito bem-vindos a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência e dos meus pacientes ao vivo aqui no Instagram, aqui no YouTube, aqui no Facebook. E como prometido a vocês, hoje a gente vai falar sobre dor pélvica. O tema de hoje é dor pélvica, dor no assoalho pélvico, dor no ato sexual, dor durante a gestação. A gente já falou lá no grupo do Telegram, a gente já falou na nossa lista VIP do método BeExpert e a gente está aqui, conforme prometido, nessa quarta live de uma série de lives que não tem prazo para acabar. A gente já está com programação para a semana que vem também, então fica comigo até o final que você vai aprender insights valiosos para aumentar a sua expertise no tratamento da dor nesses aspectos que a gente vem falando aqui. Bom, introduzindo essa nossa live de hoje, a gente já está com o nosso mapa mental aqui para a gente não se perder. Eu quero dar 2 recadinhos para você que é fisioterapeuta ou que é estudante de fisioterapia. Então vamos lá. Primeiro recado é que a gente está com um grupo exclusivo no Telegram para vocês que tem mais de 178 fisioterapeutas. Nesse grupo eu mando enquetes, áudios diários, conteúdos, artigos e mando toda a programação dos nossos conteúdos ao vivo. Se você quiser saber disso em primeira mão e participar do nosso grupo BeExpert, você tem que clicar no link do nosso perfil e entrar lá no nosso grupo do Telegram. Segundo recadinho é que a gente vai fazer um workshop gratuito, uma série de 4 aulas gratuitas chamado Workshop Fisioterapeuta Expert em Dor. O conteúdo vai ser totalmente diferente desses que a gente faz aqui ao vivo. Não vai ser no YouTube, não vai ser no Instagram, vai ser numa página fechada, onde só quem vai ter acesso é quem está cadastrado na nossa lista VIP. Tem só mais 2 recadinhos antes de começar a live. Nesse workshop, você vai ter acesso a entrar no nosso curso do método BeExpert, um curso de 4 meses de duração. Atualmente a gente tem mais de 37 horas aulas gravadas para vocês, onde esse curso vai te dar um passo a passo para você se transformar num expert em dor e com isso fugir das dependências de plano de saúde, cobrar um valor justo pelo seu atendimento e conseguir resultados fora do ordinário, resultados extraordinários, resultados rápidos, resultados duradouros. A gente vai abordar dor musculoesquelética dentro desse curso, então você vai aprender a tratar dores de cabeça, dores de ATM, dores cervicais, ombro, cotovelo, punho, torácica, lombar, quadril, sacroiliaca, joelho, tornozelo, enfim. A gente vai te dar um panorama geral com tudo que a gente aprendeu ao longo desses 11 anos de estudo na fisioterapia, sintetizados em um programa que vai ser 100% online, 100% online, beleza? Além desse workshop, a gente já divulgou as vagas, apenas 15 vagas, para o nosso programa de mentoria em dor musculoesquelética. Esse programa de mentoria, ele vai te dar acesso a 12 encontros ao longo do ano. Você vai ter um ano de mentoria comigo aí e vai ter lives exclusivas dentro da comunidade fechada do Facebook. Por exemplo, esse conteúdo aqui agora, se você não está vendo ao vivo, você vai ver a reprise por 7 dias lá no YouTube e depois a gente vai tirar esse vídeo do YouTube e vai ficar na comunidade fechada dos meus mentorados. Então, eu acredito que essa é uma iniciativa muito legal para alavancar os resultados da fisioterapia e fazer a sociedade conhecer de fato qual o trabalho da fisioterapia. E quando eu falo sociedade, eu não falo só a população não. Tem muitos médicos que não indicam seus pacientes para fisioterapia porque não conhecem o poder da verdadeira fisioterapia, beleza? Então, eram esses os recadinhos que eu tinha para dar. Vamos para o que interessa. E de antemão, galera, eu já quero que você me fale aí. Se você é novo nessa live, coloca hashtag novo. Se você já está comigo há muito tempo, coloca aí hashtag expert nos comentários. Eu quero que você fale para mim também. De onde você está falando. Se você está falando de Salvador, Rio, BH, Feira de Santana, qualquer lugar do Brasil que você esteja falando, você coloca aí a sua cidade para a gente estar desbravando aí o solo soteropolitano. E eu quero também que vocês mandem suas perguntas
mandem suas perguntas aqui nos comentários, aqui na caixinha de interrogação, a qualquer momento. No final da live, não se preocupe se passar de 1 hora, a gente vai entrar novamente em uma live em sequência dessa para responder as perguntas de vocês. Aqui a gente não vai deixar ninguém sem resposta. Uma outra coisa, eu comecei ontem um novo projeto onde eu respondo a sua pergunta ao vivo. Então, se você é fisioterapeuta, se você é um prospecto de paciente, está com dúvida sobre tratamento da dor, você coloca aí uma mãozinha, se você quiser ser chamado ao vivo agora, para falar comigo via vídeo e fazer a sua pergunta. Ontem a gente tirou a gente atendeu 2 pessoas aqui nessa chamada de vídeo. E a primeira era uma fisioterapeuta que queria tirar uma dúvida sobre diferenciação de dor torácica e cervical. E o segundo era um prospecto de paciente que estava com a dor na escápula e tal. E a gente conseguiu tranquilizar esse prospecto de paciente e conseguiu também tirar essas dúvidas da fisioterapeuta que entrou em contato. Então, se você quiser que eu te chame aqui agora, durante essa live ao vivo, para você falar comigo e tirar sua dúvida no tratamento da dor, coloca uma mãozinha aí nos comentários que eu vou te chamar em algum momento dessa live, beleza? Então vamos lá, eu vou afixar um comentário aqui para vocês que entrarem visualizarem o tema dessa live, tá? Então vamos lá, dor pélvica / gestação, cadê? Gestação, assoalho pélvico e sacroiliaca. Deixa eu fixar esse comentário aí na live para vocês verem. Cadê? Fixar comentário. Pronto, maravilha. Então vamos nessa, vamos ao que interessa. Eu falei lá no meu grupo do Telegram que se você quiser aumentar as chances de ser chamado ao vivo aqui para tirar sua dúvida, comenta. Hoje o tema é dor pélvica, que aí a gente vai dar preferência a quem seguir essa métrica aí para chamar ao vivo, beleza? Então vamos nessa, galera. Quando a gente fala de dor pélvica, a gente está falando de um quadro que atinge 5% da população brasileira. 5%. Então se você pegar aí 230 milhões de habitantes, você vai perceber que é muita gente que sofre com dor pélvica. Dessa galera que sofre com dor pélvica, 90% são mulheres. 90% são mulheres. Então, eu não sei se você conhece a anatomia da pelve, mas aqui está o Arnold, o bonequinho que a gente sempre explica para vocês o funcionamento anatômico e biomecânico das estruturas. E aqui você está vendo a bacia, você está vendo aqui a pelve do paciente, né? Como se você estivesse vendo uma imagem de ressonância magnética. Aqui está os ossos ilíacos, aqui está o sacro, aqui está o pubis e aqui está o isquio, tá? Então é a fusão de 3 ossos específicos, aqui ilho, isquio e pubis, junto com o sacro e com o prolongamento do quadril, que é essa articulação aqui, tá bom? Então aqui a pelve, você pode perceber que em mulheres, principalmente grávidas, durante o período gestacional, existe um alargamento dessa pelve da mulher para comportar o bebê. Ou seja, é como se isso aqui abrisse mais um pouco e essa abertura para comportar o crescimento do bebê provocasse alterações mecânicas, tanto em quadril, quanto em sacro, quanto na coluna lombar. Então estou passando aqui esse modelo anatômico só para você entender como é que funciona o organismo dessa mulher que está grávida. Então vamos nessa. Eu tô falando com vocês sobre um tema que pode ser muito omitido na prática clínica, porque às vezes o que é que acontece? A mulher ela tem vergonha de falar as consequências de uma dor lombar, por exemplo. Ela tá com a dor lombar, ela tá com a dor pélvica, ela tá com a dor no ato sexual, tá com a dor no assoalho pélvico, tá com a dor na sacroiliaca, mas é uma região tão íntima que ela omite esse dado para você.
Só que você, quando vai testar o paciente, você tem como saber se há alguma alteração lá, e eu vou te mostrar como é que a gente faz isso. E aí, à medida que você vai pegando confiança com o atendimento, o paciente, ele vai te dando melhor esses dados. Então pode ser que numa avaliação de um quadro de dor pélvica, você não tenha todos os dados no primeiro contato por causa dessa omissão de fatores. Então vamos lá. Falando de anatomia, que eu já mostrei para vocês, falando de biomecânica, existe uma interdependência regional ali, ou seja, para que essa pelve se movimente bem, o quadril tem que estar livre e a coluna lombar tem que estar livre em todas as direções, senão a pelve dessa mulher não vai comportar o período de gestação, porque ela já tem tanta rigidez que a mobilidade da pelve fica prejudicada. Então a gente tem que entender de biomecânica da pelve da mulher para a gente conseguir tratar ela. Entendendo de fisiologia, essa região da pelve, ela comporta alguns órgãos que são importantes, como o ovário, como o útero, como o reto, bexiga, e são órgãos que têm funções específicas, miccionais, no caso de urinar, de defecar, de retenção de líquido, de promover a gestação da mulher. Então, se eu tenho qualquer alteração mecânica ali na pelve, no quadril ou na coluna lombar, a gente vai alterar todos os tecidos que estão ali ligando esses órgãos. A gente tem uma membrana muito importante que a gente chama de membrana sacro-reto-gênito-vésico-púbica. Ó que coisa louca. O pessoal que estuda muito anatomia, a galera da osteopatia aí, galera da quiropraxia, da terapia manual ortopédica, conhece essa membrana que eu estou falando. Aqui eu não estou falando em liberação de fáscia de nada, mas eu só estou falando de um conceito que a gente chama de tensegridade. Que onde essa fáscia liga um órgão ao osso ou um órgão a um outro órgão, existe uma transmissão de força mecânica de acordo com as alterações de movimento que a pelve tem. Então, por exemplo, se a mulher ela já tem dor no quadril antes de ficar grávida, há uma tendência que no período gestacional a dor no quadril, secundária a alguma rigidez de movimentação, colabore para uma alteração de força mecânica nessa membrana. Essa membrana ela funciona como se ela ficasse assim, ó. Ela vem do sacro, se liga no reto, se liga na bexiga, se liga no ovário, se liga no útero e vem aqui para o púbis. Então essa membrana atravessa aqui a pelve nesse sentido, ligando todos esses órgãos. Então se eu tenho algum problema de quadril, algum problema de sacroiliaca, algum problema de coluna lombar, eu posso ter uma transmissão de força mecânica por essa membrana e alterar o funcionamento de um ovário, de um útero, de um endométrio, de um reto. Então vai acontecer nessas mulheres que sofrem com dor pélvica uma coisa altamente irritante. O que é que seria essa coisa? Constipação. A mulher às vezes fica presa, não consegue defecar com a frequência adequada, porque ela já está com essas alterações mecânicas na pelve, no quadril, na sacroiliaca, e ela tem uma obstrução intestinal. E aí muitas vezes ela toma laxante, ela usa supositório, ela come ameixa, bota aveia, bota mamão, bebe muita água, mas continua constipada. E Caio, o que é que a gente faz com essas pacientes? Basicamente a gente vai fazer uma triagem. E nessa triagem a gente vai identificar quais são as restrições de movimento no quadril, na pelve e na sacroiliaca, quais são as restrições de movimento na lombar, na coluna lombar, e desbloquear com movimentos específicos essas restrições. A tendência é que ao desbloquear essas restrições, a sintomatologia dessas mulheres diminua, com uma constipação, com uma dor, com uma incapacidade, com uma dor no ato sexual. Então a gente tem que dividir essa dor pélvica em diversos tipos. E eu dividi aqui em 4 para vocês entenderem. Por que eu tenho? Claro que tem mais tipos, mas eu dividi em 4 porque na minha prática clínica as pacientes com dor pélvica que chegam para mim vêm com esses 4 tipos de dores, tá? Então a primeira é a dor pélvica gestacional. A mulher está grávida, passou do 3º mês, a barriga já está começando a crescer, a pelve começou a ter várias alterações
E aí a gente tem essas alterações mecânicas que eu expliquei, provocando essa dor na pelve na gestação. Muitas vezes a mulher fica até, vamos dizer assim, preocupada. Essa mulher vai procurar um obstetra, fica com medo de estar perdendo o filho, porque está sentindo a dor na pelve e ela acha ela age com certo medo, achando que está perdendo aquele momento dela de gravidez, perdendo o filho dela, que é tudo que ela sonhou. Então é natural que ela fique muito preocupada, muito estressada, ansiosa. E eu falo com meus pacientes: olha, você está grávida? Antes de vir em mim, vai no seu ginecologista, vai no seu obstetra, vê se está tudo ok com o bebê. Estando tudo ok com o bebê, você vem para mim. Eu prefiro que eu não seja o primeiro contato dessa mulher. Afinal, se ela tiver qualquer comorbidade, os movimentos que a gente passar para ela tem que ser muito bem prescritos. E se ela tiver qualquer comorbidade, não que ela vá ter risco, mas ela vai involuntariamente associar esse risco aos exercícios que eu estou passando. Porque a grávida acha, a maioria delas, que não pode fazer nada. E graças a Deus os médicos já estão mudando essa visão nas grávidas, falando: não, vai fazer exercício, o exercício faz bem. E aí é muito importante que você passe essa consciência nesse tipo de dor pélvica, que é a dor pélvica gestacional, tá bom? Então vamos lá. Tem também um segundo tipo, que é a dor no ato sexual. Vejam bem, se você olhar para a pelve dessa mulher aqui vai estar a vagina. E na vagina você vai ter o canal vaginal, onde vai ocorrer a penetração. E esses músculos que envolvem a vagina e a camada profunda da pelve chamam-se MAP, M-A-P, músculos do assoalho pélvico. Além desses músculos, a gente tem um músculo que envolve a bexiga, que é um músculo chamado detrusor, que pode sofrer com hiperatividade. E se ele tiver com hiperatividade, eu tenho espasmos e tensões musculares nessa musculatura interna da pelve que vão provocar dor durante a penetração. E aí não adianta a mulher usar lubrificantes, gel, todo aquele aparato sexual que existe para ter prazer na relação, se aquela musculatura está altamente espasmada, se ela está altamente ansiosa, se ela está altamente depressiva, porque ela sempre vai ter a dor no ato sexual. E eu brinco que quando o paciente tem dor no ato sexual, meu amigo, minha amiga, tudo muda na vida do casal, na vida da família. O humor cai, estresse sobe, ansiedade aumenta, medo de perder o cônjuge, medo de separação, porque ela se sente obrigada a fazer o ato sexual com seu marido, e muitas vezes elas não dizem que está doendo, porque elas não querem desagradar o marido. E tudo isso parte da comunicação, e tudo isso precisa ser conversado entre o casal e ter a ajuda de um especialista em dor, tá? Não só o ginecologista, não só o psicólogo, como também o fisioterapeuta. Só para você ter uma ideia, na fisioterapia a gente tem uma especialidade isolada só para isso, que é a fisioterapia uroginecológica. Ela não vai trabalhar diretamente com os movimentos específicos que a gente faz no tratamento da dor, mas ela vai trabalhar com pompoarismo, ela vai trabalhar com biofeedback, com eletroestimulação, ou seja, vão ter aparelhos que vão pegar essa musculatura profunda do assoalho pélvico e vão ativar e melhorar essa musculatura. Vão ter técnicas manuais que a fisioterapeuta ou o fisioterapeuta uroginecológico vão fazer na musculatura vaginal dessa mulher, na musculatura anal dessa mulher, na musculatura peniana desse homem, na musculatura anal desse homem, para que ele ou ela não sofram com dor no ato sexual. Então existe essa área da fisioterapia sim. E alguns pacientes que vieram com dor pélvica para mim e não tiveram resultado em 3 semanas, a gente faz 6 sessões em 3 semanas, a gente encaminhou para colegas que são dessa especialidade, porque eles precisavam de um tratamento mais invasivo. Mas o que é que eu tenho de notícia boa para esse quadro de dor no ato sexual? A maioria dessas dores no ato sexual são provenientes da coluna. Caio, quer dizer que tudo é coluna? Claro que não. Não existe isso de tudo ser coluna, mas uma grande maioria é. E por que eu estou te falando isso? Porque você está vendo aqui a coluna lombar? Essa aqui é a coluna lombar, ok?
ok? Na coluna lombar, a gente vai ter nervos, esses nervinhos em amarelo aqui. Deixa eu mostrar esse lado, porque esse lado vermelho ali, aqui do babalu, eu odeio esse babalu. Esse babalu pra mim não explica nada. A coluna lombar tem esses nervos que vêm pra pelve. Então a gente vai ter nervos ilioinguinais, nervos gênito-femorais. A gente vai ter muitos nervos que saem da coluna lombar e vão para a musculatura do assoalho pélvico. A gente vai ter nervo pudendo, por exemplo, e quem comanda, esses nervos comandam essa musculatura, comandam a harmonia entre a ativação dessas musculaturas. Então, muitas vezes, quando a gente tem bloqueios de movimento na coluna lombar, a gente acaba afetando o assoalho pélvico também. Da mesma forma, em uma via de mão dupla, muitos colegas da fisioterapia uroginecológica que não têm tido resultado com seus pacientes através de biofeedback, eletroestimulação, pompoarismo, exercícios de Kegel, seja lá que técnica eles usaram, eles encaminham para a gente avaliar a coluna para ver se tem algum bloqueio de movimento na coluna, e tendo esse bloqueio, a gente desobstrui esse bloqueio de movimento e o paciente começa a melhorar dessa dor pélvica, seja ela agestacional ou no ato sexual. O terceiro tipo de dor pélvica que eu tenho para falar para vocês é a dor sacroiliaca. A dor sacroiliaca, ela é uma incógnita. Por quê? Porque os testes de avaliação da sacroiliaca, eles são, como eu posso dizer... Galera, eu esqueci de pegar água, daqui a pouco eu vou parar para pegar uma aguinha ali, tá? Os testes da dor sacroiliaca, eles têm baixa sensibilidade e eles têm baixa especificidade, ou seja, eles têm uma grande possibilidade de dar um falso positivo ou um falso negativo. Então, eu chamo a sacroiliaca de incógnita, só para você ter uma ideia. Em 5 anos de experiência, eu nunca atendi um paciente na qual a fonte da dor era sacroiliaca. Nunca em minha vida. Em 5 anos eu não consegui. A gente tem um mentor que tem 40 anos de profissão. Esse mentor já atendeu mais de 40 mil pacientes no Brasil inteiro. E ele nunca pegou um caso de sacroiliaca. Eu não estou dizendo aqui que não existe, tá? Mas é muito difícil de chegar até você. De qualquer sorte, a gente tem testes para tentar identificar se a sacroiliaca é a fonte dos sintomas. Quais são esses testes? A gente vai ter aqui o teste. Cadê eles? Pronto. A gente vai ter o teste de Fabry, a gente vai ter o teste de Fadir, a gente vai ter um teste de flexão forçada e a gente vai ter mais alguns testes de distração e de impulso. Então, basicamente, você vai pedir para o paciente deitar e cruzar uma das pernas e forçar o joelho contra a cama. E aí você vai perceber que esse movimento vai gerar um cisalhamento aqui na articulação sacroiliaca, porque afinal o paciente está deitado, ele cruzou, ele botou o tornozelo direito no joelho esquerdo e empurrou o joelho direito contra a cama. Então ele vai fazer isso aqui, ele vai fazer essa pressão aqui no sentido para baixo, e essa pressão vai... Isso é uma hipótese, tá? Essa pressão, teoricamente, vai gerar um cisalhamento aqui nessa articulação sacroiliaca, e se a dor que o paciente sentir for concordante, o teste é positivo. A gente vai ter o teste de Fadir, que é flexion, adduction e internal rotation, que é flexão, adução e rotação interna. Você vai fazer a flexão, adução e rotação interna no quadril desse paciente, e você também vai gerar um estresse nessa articulação sacroiliaca, e se o teste for positivo, a dor for concordante, você tem mais um sinal de diagnóstico. Você vai ter o teste de flexão forçada. No teste de flexão forçada, você vai colocar o paciente deitado de barriga para baixo, vai jogar um dos joelhos dele no peito e colocar carga extra, pedir para ele abraçar e perceber se ele sente a dor na região pélvica, na região da sacroiliaca, tá? Muitas pessoas durante esse teste vão sentir dor na virilha, só que não é uma dor concordante com o que eles veem para vocês. Então a gente tem que ter esse discernimento aí, tá bom? A gente vai ter o teste de distração, distraction test, onde você vai colocar o paciente deitado de barriga para cima
e você vai com suas mãos cruzadas em cada espinha ilíaca antero-superior. E aí você vai fazer um empurrão, você vai dar você vai fazer um empurrão nessa articulação. E como é que eu posso te explicar melhor aqui no modelo? Eu vou fazer uma força aqui na espinha ilíaca antero-superior no sentido posterolateral. E eu vou fazer uma outra força na espinha ilíaca antero-superior no sentido posterolateral. E aí, essas duas pressões de forma simultânea vão gerar um cisalhamento duplo aqui na articulação sacroiliaca. E se o paciente sentir a dor concordante, esse teste é positivo. E você vai fazer o teste de impulso, onde você vai colocar o paciente deitado de lado, com os joelhos dobrados a 90 graus, e você vai fazer uma pressão no ilíaco desse paciente nesse sentido. E quando você fizer essa pressão nesse sentido, você vai sentir uma dor, e o paciente sentir uma dor concordante aqui, você está dando um diagnóstico positivo para dor sacroiliaca. Ok? Então esse basicamente é o protocolo do Laslett. O Mark Laslett é um dos fisioterapeutas mais renomados em avaliação da sacroiliaca, porém ele preconiza que se 3 desses 5 testes estiverem positivos, aí o paciente tem um diagnóstico de dor sacroiliaca que se apresentaria como dor na pelve posterior, na região da articulação sacroiliaca, e ela só pode irradiar para o bumbum. E aí eu quero que você tenha muita atenção com essa descrição, porque além da sensibilidade e especificidade desses testes serem muito baixas e não suportados pelas evidências científicas, a gente vai ter uma confusão entre a dor sacroiliaca e a dor glútea profunda, que é uma dor que aparece no bumbum e tem uma leve irradiação para a prega infraglútea, para a parte inferior do bumbum e para a parte superior do bumbum. Para você pesquisar sobre essa dor glútea profunda, você vai colocar os descritores aí na PubMed como deep pain, gluteal deep pain, dor glútea profunda, ou você vai botar buttocks pain, tá? Que seria uma descrição para você achar artigos sobre esse tipo de dor. Então vai ter muita confusão entre dor sacroiliaca e dor glútea profunda nas pacientes grávidas, ou nos pacientes com dor no ato sexual, ou nos pacientes com dor pélvica, tá bom? Então a gente tem que diferenciar esses 4 tipos de dores na pelve, tá bom? Lembrando para vocês que estão aí, se você quiser me fazer uma pergunta ao vivo sobre dor musculoesquelética, coloca a mãozinha nos comentários que já eu vou parar para te chamar. Então, como a gente avalia esses tipos de dores, galera? Como que a gente avalia? Vamos nessa. Agora a gente vai separar os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Primeiro de tudo, quanto tempo esse paciente sente dor? Há quanto tempo você tem dor, meu paciente? Por que você pergunta isso? Porque a definição do tempo vai te dar a informação se o quadro desse paciente com dor pélvica é agudo, subagudo ou crônico. 4 semanas, 4 a 12 semanas ou mais que 12 semanas. Os seus sintomas atuais estão aonde? Eu tô com a dor aqui na virilha que irradia para minha genital. Eu tô com a dor aqui no testículo que parece que entra na minha pelve. Eu tô com a dor aqui nos Países Baixos. Os pacientes, os homens que vão com dor pélvica às vezes falam isso. A grávida, dor abdominal baixa, só que já descartou qualquer problema obstétrico com o seu médico que está acompanhando a gravidez. Então a gente precisa ter essas informações. Os sintomas atuais começaram por algum motivo ou sem razão aparente. E aí, galera, isso aí vai ter um viés, porque é a percepção do paciente e você não vai conseguir quantificar isso. Então vai ser a percepção subjetiva do paciente. Aí ela vai te dizer, olha, eu estava fazendo uma tarefa em casa, me abaixei, quando eu levantei eu senti essa dor na pelve, eu senti essa dor no bumbum. Olha, eu estava saindo do carro e ao levantar do carro comecei a sentir essa dor na pelve. Eu estava no ato sexual e comecei a sentir essa dor na pelve. Tem relatos diversos do início dos sintomas. Então ela vai te dar uma razão que na cabeça dela
provocou a dor dela. Então você vai anotar isso. Ou ela vai te dizer, não, Caio, infelizmente eu acordei e estava com essa dor. A dor começou sem razão aparente. Isso aí vai ser um sinal legal, porque uma dor sem razão aparente tem uma tendência a ser uma dor mecânica, tá? Então, perdão, o contrário. Se ela começou com algum movimento, tem uma tendência de ser uma dor mecânica. E se ela começou sem razão aparente, a gente precisa acender uma luz de alerta, tá? Me desculpe aí a confusão. É o contrário. Então, corrigindo esse erro meu aí, a gente vai para explicar na linha do tempo, na cronologia da dor pélvica, no limite da doença dessa paciente, como foi, como é que ela está se sentindo. Ela está melhor, ela está pior ou ela está estável? Vamos dizer, o paciente chegou com dor há 3 meses. De 3 meses para cá, você se considera melhorando, piorando ou estável? Se estiver piorando, você acende a luz. Se estiver estável, você fica tranquilo. Se estiver melhorando, a mãe natureza já está agindo e vai te ajudar muito no tratamento dessa grávida, dessa mulher com dor pélvica. O início dos sintomas começou na pelve, e aí que você vai pegar muitos pacientes. Galera, pega papel e caneta e anota isso aí. Anota, porque isso que vai diferenciar uma boa anamnese, um bom raciocínio clínico. O local de início, aí ela vai te dizer, caramba, começou na coluna lombar. Ou ela vai te dizer, começou no quadril. Ela não, começou na pelve mesmo. Se começou na lombar ou no quadril, você já vai ter uma pista de qual articulação você vai avaliar primeiro, tá? E aí você vai direto no problema para tratar essa paciente. Uma outra pergunta-chave, galera. Essa sua dor na pelve é constante ou é intermitente? Como eu falei na live de ontem, a dor constante dói 24 horas, não varia com movimento ou posição. A dor intermitente, ela varia com posição ou movimento. A dor intermitente tem uma característica mecânica e a dor constante tem uma característica mais inflamatória. Lembrando, galera, que isso não vai ser uma regra. Isso vão ser apenas pistas para você fechar o seu raciocínio clínico, tá? Aí você tem que perguntar sobre posições do dia a dia, tá? O que acontece quando você curva? Me fala aí. O que acontece quando você está curvando? Aí ela vai te dizer, caramba, quando eu me abaixo para pegar alguma coisa, curvando o tronco, eu pioro, tá? Quando você está sentado, o que acontece? Sentado eu também pioro. E quando você está em pé? Não, em pé é um alívio, Caio. Nossa, em pé é um alívio. Agora vamos raciocinar, pessoal. Quando o paciente está curvando, ele está em flexão. Quando o paciente está sentado, ele está em flexão. Quando ele está em pé, ele está em moderada extensão. O que está acontecendo quando você está andando? Não, andando melhora. Se pudesse eu andava o dia todo. Negócio quando eu paro, sento, quando eu curvo, quando eu abaixo para pegar alguma coisa, você já tem uma pista de preferência direcional. Essa pista vai te induzir a explorar a extensão da coluna lombar ou a extensão do quadril dessa paciente para tratar essa dor, porque você já viu que nas atividades funcionais, como deitado, curvando, em pé, andando, ela te deu pistas de melhora com movimentos específicos. E deitado, nossa, Caio, deitado é um alívio, eu não sinto nada. Ou seja, quando ela sai da gravidade, o peso da gravidade agindo sobre a pelve dela, ela melhora. Quando ela sai da gravidade, ela melhora. Isso é uma outra pista de preferência direcional. Agora, claro, você vai poder avaliar uma paciente com dor pélvica que vai apresentar, por exemplo, Caio, curvando eu melhoro, sentado eu melhoro muito, em pé é muito ruim, andando é ruim, movimentando é ruim, parado é bom. De acordo com as atividades funcionais, ela tem uma pista também de preferência direcional. E essa pista de preferência direcional vai te indicar que você deve começar a explorar ou a flexão lombar ou a flexão do quadril, de acordo com a atividade funcional, com a pista que ela te dá. Aí, por exemplo, o paciente pode apresentar quadros inconsistentes nas atividades funcionais. Exemplo, Caio, curvando eu pioro. Caio, sentado é muito bom, eu melhoro.
Oxente, como é que curvando flexão você piora e sentado, que é flexão também, você melhora? Acontece. E aí vai ser uma classificação, um grupo de pacientes específicos que você tende a classificar como mecânicos inconclusivos, alterações estruturais de articulação comprometida, dores inflamatórias e por aí. Outros grupos de pacientes pode acontecer, ter uma resposta inconsistente nas atividades funcionais. Você pode perguntar também, o comportamento diuturno da sua dor pélvica, gravidinha, como ela é? Caio, traduz para mim, manhã durante o dia ou final do dia. Caio, de manhã é muito ruim, durante o dia melhora, no fim do dia piora de novo. Ou seja, quando ela acorda, durante a manhã, que ela está bem rígida, todos os discos estão hidratados, as musculaturas ainda estão tensas do período prolongado parado, deitado, dormindo, e ela sente dor matinal. E à medida que vai passando o dia, ela vai fazendo as atividades, ela vai movimentando, vai aquecendo, vai diminuindo rigidez, desidratando os discos, ela vai melhorando. Quando ela acalma para dormir final do dia, ela começa a piorar novamente. É um comportamento muito comum e de característica mecânica que você vai pegar pista na avaliação só com essas perguntas simples. O que acontece quando você curva? Quando você senta? E o levantando? Por que eu pergunto levantando, galera? Porque uma coisa é você estar sentado e uma coisa é você estar de pé. Existe um processo, um meio termo entre sentado e de pé, que é o ato de levantar. O levantando força você a ter uma reversão de curva. Ou seja, você está na curva flexão, na curva de flexão da coluna, e quando você levanta, você tem a reversão brusca de flexão para extensão. Pacientes tendem a não tolerar essa reversão da curva, ok? Então vamos nessa. A gente, lembrando, galera, se você quiser me perguntar ao vivo, coloca a mãozinha aí e escreve. Hoje o tema é dor pélvica aqui nos comentários. Se você quiser que eu te chame ao vivo para você me fazer uma pergunta, tá? Então, com essas perguntas simples, curvando, sentado, levantando, em pé, andando, deitado, manhã durante o dia e final do dia, parado e movimentando, você já tem pistas do que o paciente vai gostar de movimentar, de qual movimento o corpo vai aceitar, beleza? Uma pergunta legal, algumas perguntas legais para você fazer são essas, olha só. Atrapalha o seu sono? O cara vai dizer que não, que sim. Qual é a sua posição de dormir e como é o tipo do seu colchão? É firme, duro ou macio? Caio, mas você não falou que posição não importa? Sim, não importa. Você só quer saber se a dor se apresenta em alguma posição que ele está deitado e que ele tenha percebido. O colchão é firme, duro ou macio? Você quer pesquisar conforto para dormir dessa grávida. Porque se, por exemplo, galera, essa grávida apresentar dores e o colchão dela for duro, ela pode tentar ir para um colchão firme ou para um colchão macio e experimentar se vai ser mais confortável para ela. E aí ela pode fazer uma troca que ajuda ela a aderir ao tratamento. Não quer dizer que um colchão vai piorar, nem que um colchão vai melhorar o problema da paciente. Você tem que ter clareza sobre isso, tá? Uma outra coisa que você pode perguntar é sobre os episódios anteriores. É a primeira vez que você tem essa dor pélvica? Não, Caio, desde novinha, quando eu comecei minha atividade sexual, eu já tinha dor na pelve, dor no ato sexual. É um problema antigo. Olha a pista que ela tá te dando aí. A quantidade de episódios na linha do tempo de quando você começou a ter o problema para hoje, como é que tá? Então, olha só, realmente eu tive uns mais que 5 episódios, ou mais que 10 episódios, ou não, esse é o primeiro episódio da minha vida. E você sabe que nas dores pélvicas, se for o primeiro episódio, você tem uma chance muito grande de recuperar e recuperar rápido. Agora, se forem muitos episódios, 2, 3, 4, 5 ao longo da vida, vai demorar mais um pouquinho de você ter resultado com essa paciente. Você pesquisa sobre tratamentos anteriores. O que é que você já fez antes de chegar até mim? Olha, Caio, eu tive, por exemplo, o que é que você fez antes de chegar? Eu fiz acupuntura, eu fui num quiropraxista, eu fui fazer biofeedback na fisioterapia uroginecológica. Aí você fica pensando, olha, ela já tentou quiropraxia, acupuntura, fisioterapia uroginecológica. Será que eu preciso investir nessas mesmas técnicas para melhorar meu paciente com dor pélvica? É lógico que não. Se o paciente já... Aí você tem que conhecer o profissional que ela fez.
Muitos pacientes não vão querer falar, uma questão ética, mas a maioria, à medida que você pega a confiança do paciente, a maioria te fala, não, eu trabalhei com o Joãozinho, eu trabalhei com o Fernando. Aí você sabe, não, o Fernando tem uma expertise muito boa na especialidade, você conhece, o mundo é pequeno, você conhece todos os profissionais da sua cidade, quiçá do seu estado, quiçá do Brasil, você conhece muito profissional também. E à medida que o paciente fala para você que profissional ele trabalhou, você já sabe, ó, esse profissional aqui foi meu professor na acupuntura, sabe muito mais do que eu na acupuntura. Se ele usou esses meridianos energéticos para combater a dor, se ele usou a acupuntura Tung para melhorar a dor pélvica de minha paciente, não tem por que eu testar a acupuntura com ele. Eu entendo que esse profissional aqui usou todos os recursos da acupuntura e você vai para outra especialidade. Aí, o que é que acontece comigo? Eu pergunto para o paciente, meu paciente, minha gravidinha, o que é que você tratou? O que é que você tentou de tratamento antes de mim? Aí ela fala, Caio, tentei RPG, tentei pilates, tentei medicamento, tentei bloqueio, tentei osteopatia, tentei Mackenzie. E a galera sabe que o meu carro-chefe é o MDT, é o subgrupos do MDT. Aí eu falo assim, bom, vamos lá. Subgrupos de MDT, a quantidade de profissionais é relativamente escassa, não é todo mundo que sabe fazer. Aí, com quem que você fez? Aí a paciente fala, eu fiz com não sei quem. No momento que ela te fala o nome, você já sabe se o cara é credenciado, se o cara tem a certificação, se o cara não tem. Aí muitas vezes acontece comigo. O paciente chega pra mim dizendo que fez Mackenzie, dizendo que fez subgrupos, com um profissional que eu sei que não fez a formação, que simplesmente passou pela faculdade e falou, olha, me disseram que Mackenzie é só extensão de coluna, me disseram que o Williams é só abraçar o joelho, me disseram que Feldenkrais é isso, que o Watson é aquilo, e você sabe que aquele profissional não tem a certificação naquele método. Então eu vou tentar, com a minha expertise, aplicar os conceitos de estratificação de subgrupos e aplicar os conceitos de diagnóstico e terapia mecânica. E muitas vezes eu tenho sucesso com esses pacientes, mesmo eles me falando que já tentaram essa técnica. Então você precisa ter consciente no seu raciocínio que muitas vezes o paciente não sabe o que ele precisa. Ele precisa, na verdade, ser avaliado por um profissional competente para dar um diagnóstico preciso para ele. Então essa pergunta de tratamentos anteriores é muito importante de você fazer para o seu paciente. Mas vamos chegar lá no processo de intervenção, que é o que vocês querem logo, né? Que eu sei que vocês querem é o tratamento. Então vamos chegar lá. A gente tem que descartar doença grave, mesmo na pelve. O paciente pode estar com incontinência urinária, com anestesia em cela, não sentindo o testículo, não sentindo a sensibilidade vaginal, por exemplo, a sensibilidade anal, defecar, uma situação super estranha. E você sabe que isso são sensações, são sinais de alguma doença que está ocorrendo com o paciente. Então você precisa perguntar, como é que está o funcionamento da sua bexiga? O seu jeito de andar depois dessa dor pélvica mudou? Você acha que você está claudicando, está mancando, ou você está andando normal? Tossir e espirrar provocam a sua dor? Você precisa perguntar isso. Você está tomando medicação? Caio, mas você é fisioterapeuta, por que você está perguntando de medicação? Porque apesar de ser fisioterapeuta, a gente sabe que se esse paciente é um paciente viciado em corticoide, usa corticoide de longa data, mais que 3 meses, ele tem um alarme do sistema nervoso central maior, ele tem uma suscetibilidade a ter mais problemas. Então você precisa perguntar sobre medicação. Tá tomando medicação para dor? Então vamos lá. Como é que está a sua saúde geral? Tá boa, regular ou ruim? Os exames de sangue estão tudo ok? Você precisa perguntar sobre isso. Exames de imagem, você fez? A gente vai fazer uma live nessa série de lives só sobre exame de imagem. Vai ser bem legal. Não vou me alongar aqui nesse tópico, mas é só para você ter uma ideia. A gente pergunta sobre exame de imagem, porque quando o paciente fez uma imagem da bacia, quando o paciente fez uma imagem da pelve, você já tem nocebo nele, porque ele vai achar alterações degenerativas de quadril, alterações degenerativas de síntese púbica, suspeitas de endometriose, suspeitas de ovário policístico, suspeitas de mioma de útero. Tem radiologista que bate o martelo com a radiografia, com a ressonância. Você vai achar fusão sacroiliaca, você vai achar artroses,
você vai achar hérnias de disco lombares baixas. Então muitas vezes o paciente já vem com essa crença equivocada, achando que o que está na imagem está explicando a dor dele. E em poucos casos pode até estar explicando, mas nunca vai ser só o que está na imagem. Sempre vai ter um arsenal de problemas que estão gerando essa dor. Qual que é a história de cirurgias do meu paciente? A história de cirurgia vai interferir se o cara já tem uma cirurgia abdominal grande, ou abdominal baixa, como apendicite, vesícula, esterectomia total, tirou o útero, né? Essas cirurgias podem gerar traumas internos nos tecidos que envolvem as vísceras e colaborar para um aumento de rigidez articular, tanto em sacroiliaca quanto quadril, quanto na coluna lombar, e o paciente está com dor pélvica por causa disso. Qual que é a história de acidentes dele? Caramba, há 3 meses eu bati o carro, tive uma dor, mas não fui no médico não fiz radiografia, já peguei caso assim. E você sabe que batida de carro, o cara tá sentado, o impacto pode gerar uma subluxação de quadril. E o cara perpetuar uma subluxação de quadril porque ele sofreu uma batida, não teve tanta dor, melhorou com uma semana, mas o quadril tá lá com a mecânica alterada, gerando compensações na pelve. O cara tá com dor no testículo, tá com dor na genital, o cara tá com dor abdominal baixa e não sabe que aquele acidente de carro, aquela freada brusca, pode ter gerado uma alteração de movimento nesse quadril. Beleza? O que você pode perguntar mais? Cara, você tem dor noturna? A dor te acorda quando você está dormindo? É um sinal importante. Dor noturna é uma coisa que tem que ser investigada. Beleza? Vamos lá. O principal, galera, principal de tudo, perda de peso sem motivo. O cara tá com dor na pelve e tá perdendo peso rápido sem motivo. Nas últimas 2 semanas ele perdeu 3 quilos, 4 quilos, sem ter mudado a alimentação, sem ter começado a atividade física, e esse é um sinal de gravidade. E se o paciente apresenta esse sinal, cara, não toca nesse paciente, encaminha para o médico para fazer exame de imagem, para fazer exame de sangue, para descartar qualquer tipo de patologia grave, tá bom? Olha, uma coisa imprescindível que eu quero que você anote. Eu quero que você anote isso, porque isso aqui vai separar homens de meninos. A paciente gravidinha, tô parecendo que tô grávido, quarentena já me engordou em 5 quilos, né? A paciente gravidinha tá com dor na pelve, tá com dor na genital, e ela tá sentada e você vai perguntar como é que tá a postura dela sentada. E a postura dela sentada tá assim. Aí você chega e corrige a postura dela. Quando você corrige a postura dela, ela percebe, caramba, diminuiu a dor vaginal, diminuiu a dor no quadril, diminuiu a dor na pelve, diminuiu a dor abdominal baixa. A correção de postura, galera, é um detalhe que vai te dar uma pista que você está incriminando a coluna. Vocês vão perceber aí, se vocês são pacientes, que muitas vezes quando a gente está assim, dói uma série de partes do corpo. E algumas vezes quando a gente faz isso, melhora uma série de partes do corpo. Pode piorar também, mas em alguns casos melhoram. Nos casos que a correção de postura melhora o seu paciente, você precisa investir na coluna dele. É muito clássico isso. O paciente chega com dor na pelve, a primeira coisa que eu faço é conversar com ele sentado. E não boto ele na cadeira para ele se encostar, eu boto ele na maca. Eu peço para ele sentar numa cama que não tem onde ele se encostar. Porque à medida que eu estou conversando com ele na telereabilitação, o paciente vai, emborcando. Depois de 15 minutos de consulta, de anamnese, de entrevista, eu pergunto para ele, durante esse tempo que você está sentado aí nessa posição conversando comigo, você tá com dor agora? Caramba, tô com a dor na pelve irradiando no quadril. Agora faz assim para eu ver. Estufa o peito, empina o bumbum, elegância. Aí o paciente faz a elegância. E aí, essa sua dor agora tá melhor, pior ou tá igual? Ele, caramba, melhorou. Eu, quantos por cento? Melhorou 30%. E a localização? Caramba, a localização não tá mais na pelve nem no quadril, tá aqui pertinho da coluna. A correção da postura foi capaz de centralizar o sinal e o sintoma dela ou dele, que tava com dor pélvica. Então você precisa identificar esse processo aí. A correção de postura é um questionamento muito importante, tá bom? Vamos lá. Existe algum desvio relevante? Você vai pedir para o paciente ficar de pé diante da câmera e você vai perceber se o cara está com lateral shift, se o cara está com massas musculares aumentadas na região da pelve ou na região do quadril, porque isso indica anormalidades estruturais que você não vai conseguir classificar esse paciente.
na avaliação, galera, mais uma vez, tô batendo o martelo aqui em todas as lives. Se você não sair dessa live com uma expertise maior, na avaliação musculoesquelética, eu mudo meu nome, porque eu tô abrindo aqui o conteúdo inteiro do meu curso pago para você entender como que a gente faz na telereabilitação. Então você vai ter que avaliar miótomos, dermátomos e tensão neural. Miótomos, dermátomos e tensão neural. O cara tá com dor na pelve, ele perdeu força de L1, L2, ele consegue rodar externo quadril, rodar interno quadril, fazer flexão do quadril contra a gravidade. E se você pedir para ele forçar o quadril dele, ele consegue fazer a flexão do quadril? E a extensão do quadril, será que ele consegue empurrar a cadeira ao ponto de gerar uma força na cadeira? E você vai filmar ele fazendo isso. Ele vai te mostrar, não, do lado direito eu consigo empurrar bem a cadeira, do lado esquerdo eu não tenho força. Olha o miótomo sendo alterado aí. A sensibilidade. Pede para o paciente tocar no bumbum, tocar na lateral da coxa, tocar na parte interna da coxa, tocar na lateral da perna, tocar na parte medial da perna e pergunta para ele como é que tá a sensibilidade ao toque. Tá igual ou tá diferente? Eu quero que você perceba isso, beleza? Vamos parar para responder umas perguntinhas aqui antes de terminar, tá? Físio Clayton, grande Físio Clayton, meu irmão, obrigado pela pergunta. Pergunta clássica de terapeutas manuais: manipulação indicado no último trimestre? Olha, a gente consegue efeitos de cavitação articular que promovem efeitos neurofisiológicos, ou seja, consegue manipular o paciente com movimentos específicos. Então eu não toco no meu paciente. Nem no consultório eu tocava em 5% dos meus pacientes. A maioria, 95%, era movimento. Porque, por exemplo, eu posso pedir para minha paciente com dor pélvica fazer uma técnica que a gente chama de flexão com rotação. Na flexão com rotação, eu peço para ela deixar o joelho cair do lado da cama e ela percebe a cavitação na coluna lombar, ela percebe a cavitação no quadril, ou seja, um movimento mantido durante 3 minutos ou um movimento repetido oscilatório promove esse destravamento de manipulação. Respondendo a sua pergunta, sim, eu manipulava minhas grávidas, sim, não necessariamente com as técnicas de osteopatia, mas com movimentos específicos que promoviam essa cavitação articular. Então a gente precisa abrir essa mente para isso aí, tá? Obrigado pela sua pergunta. Vamos ver se tem mais aqui. Olha só, Zé Lopes, paciente nosso direto de Moçambique. Grande Zé, obrigado pela pergunta mais uma vez, sempre participativo. Olha só, eu tenho uma coluna curvada e ficar direito acaba deixando minha cabeça doendo. Clássico, clássico, clássico. Vocês acham, pessoal, vocês que são fisioterapeutas aí, vocês acham que esse meu paciente tem um ou tem 2 problemas? Conexão tá quase caindo. Muito provavelmente são 2 problemas. Ele fica muito curvado e quando ele fica direito, ele acaba com a cabeça doendo. Talvez quando ele fica direito, melhore a coluna, mas piore a cabeça. Então, muito provavelmente, a direção de movimento que a cabeça dele, a cervical, tenha, é oposta à direção de movimento da coluna. Isso acontece muito. Você precisa marcar uma telereabilitação para a gente investigar isso aí, Zé. Para a gente prescrever um movimento específico para a coluna e um movimento específico para o pescoço e para a cabeça, tá? Porque a gente não consegue com um movimento desbloquear 2 problemas, tá? Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Quem mais aqui? Grande Rodrigão, meu Deus do céu, assim você me emociona, viu? Rodrigão falando um negócio desse assim, eu fico emocionado, viu? Meu Deus, aprendendo sempre com você, Caião, fera demais, Ave Maria, que honra receber esse comentário aí, viu? Vamos nessa. Grande Zé, não precisa voltar não, fala com a central, daí mesmo a gente te atende por vídeo e prescreve o seu movimento, tá? Não precisa esperar voltar não. Vamos lá. Então, galera, 54 minutos de live, eu vou sair da live para salvar o vídeo e vou abrir uma nova live para falar com vocês, para responder as suas perguntas, ok? Segura aí que eu vou entrar ao vivo novamente para responder suas perguntas e terminar o conteúdo da live, tá? Rapidão.